Muito boa noite para vocês, muito obrigada mais uma vez pela presença, né? E quem aqui já me conhece desde 2006, fala, mas de novo ela aqui? Mas eu juro para vocês que é outro tema, tá? Outro tema. Gente, vamos lá. Para vocês que lidam com pessoas, e principalmente clientes, vocês têm que fazer, ou têm que saber, indícios de uma leitura corporal. Lógico que você não vai ser totalmente, vamos dizer assim, antiprofissional, e realmente, por uma expressão que a pessoa fez, você vai dizer e taxar ou rotular aquela pessoa por aquilo. Você vai ter que ter não só um discernimento, ver com mais profundidade algumas outras características que a pessoa tem, o posicionamento dela. E se você já conversou com o cliente anteriormente, você já consegue fazer uma leitura das atitudes que ela tem. A forma com que as pessoas se expressam diz tudo, desde a chegada, o aperto de mão, a forma que ele vai falar, o olhar e tudo mais. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá. Assim, devido à TV Cresce, eu gosto de interagir, mas devido à TV Cresce, pediram para que fizéssemos, ou vocês fizessem perguntas, ao final, porque atrapalha dentro da gravação, tá? Mas guardem as suas perguntas para que no final a gente possa estar esclarecendo todas elas. Então, vamos lá. Fisiognomia é a leitura da face das pessoas, são indícios daquilo que nós somos. Por quê? Todo o nosso psicológico é marcado no rosto, nas mãos e nos pés. Tudo. Tanto que, se você fizer um teste, pega as suas mãos, passa batom vermelho e coloca num sulfite branco. Aperta bem. Veja as linhas da sua mão. Dali 6 meses, você faça o mesmo processo e compara. Você vai ver que as suas linhas secundárias e terciárias mudaram, porque você mudou. Tudo que a gente muda é marcado. Então, vamos lá. Primeira coisa. Talvez eu precise de algum voluntário. Aperto de mão. Vocês não vão fazer isso com o seu cliente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Há pessoas que chegam para a gente e dão a mão assim. Verdade ou não é? O que quer dizer isso? Por que alguém chega para você e dá a mão assim? Vocês acham que é porque a pessoa quer ou porque ela está expressando aquilo que ela é ou aquilo que ela sente? O que vocês acham? E por que outras pessoas chegam com a mão e dão assim? E outras assim? É verdade ou não é? Vocês nunca prestaram atenção nisso, não é? Ok, vamos lá. Se o seu cliente chegar para você e der a mão assim, você dá um passo à frente, segura a mão dele e vira. Jamais deixa ele deixar a mão. Ele segurou e segurou. Eu dei a mão assim, ele segurou. Não faça isso nunca. Quando alguém chega para você com a mão assim, ele está dizendo o seguinte, no psicológico dele. Eu já vim aqui, mas eu vim para ganhar. Você simplesmente vai me servir ou eu tenho autoridade o suficiente, geralmente são pessoas autoritárias. Eu tenho autoridade suficiente, se eu quiser, eu mando aqui. Quando você pega a mão dele e vira discretamente, você não vai chegar na mão do cara e quase quebrar, virar. Você está dizendo o seguinte para ele, ele vai entender, o inconsciente dele vai entender. Aqui nós somos iguais, nós vamos conversar de igual para igual, eu te respeito, você vai ter que me respeitar. Ok? Prestem atenção, porque isso é extremamente importante. Ninguém dá a mão assim porque ensaiou. Ela dá a mão assim porque é dela. Tudo bem? Tá. Outros chegam e fazem com a mão, dão a mão assim. Verdade ou não é? Essa pessoa não só é uma pessoa insegura, como ela já vem, dependendo da negociação, derrotada, essa pessoa é fácil de vender. Você vende muito facilmente para aquela que vem com a mão assim. Tá? Porque ela é, vamos dizer assim, ela é sugestionável. Ninguém dá a mão assim, gente, à toa. Porque dentro dela está gravado a todos os sentimentos e aquilo que realmente ela está demonstrando. Alguém aqui prestou atenção nisso? Alguém já prestou atenção nisso? Que alguns clientes chegam para você e dão a mão assim, outros assim? Não? Tem muito que chega assim, não chega? Né? Tá, vire sempre. Tanto que for assim como assim,
Vire, sempre de igualdade. A gente vai passar aqui alguns pequenos filmes. Tem um perito. O perito. Ele é o único perito que tem uma ISO, uma certificação internacional dos Estados Unidos, do Brasil. Ele faz não só treinamento do FBI, como das polícias técnicas do mundo todo. Ele é especialista em leitura corporal, principalmente para descobrir crimes, mentiras e assim por diante. Então, gente, muito do que a gente expressa é o que a gente é. Ok? Tá. Outra coisa, vocês já viram pessoas que chegam, eles vão conversar, eles fazem bem assim, com a mão aberta, ou que seja, fechada, mas eles fazem assim, com o polegar para cima. Já perceberam? É que a gente não percebe, a gente acha natural, mas começa a perceber daqui para frente. A pessoa conversa com você e vai falando e vai o polegar para cima. Mesma coisa, polegar é autoridade. São pessoas extremamente autoritárias. Então, se você deixar, ela vai mandar em você e vai conduzir do jeito que ela quer. Tudo bem até aqui? Tá? Então, sempre virem igualdade. Um pé para frente. Por quê? Você vai não só se posicionar em frente a ele e dar a mão e virar. Mas aqui nós somos iguais. Homens que vão atender homens ou mulheres. Os nossos pés vão dizer exatamente o que você está pensando, o que você quer e para onde você quer ir. Quando eu sou uma corretora, uma mulher, se eu atender um homem, eu vou ficar com os pés virados para ele, de frente a ele. Se eu sou um corretor e eu vou atender outro homem, eu jamais vou colocar os pés de frente para ele. Eu estou invadindo o espaço dele e o homem, inconscientemente, ele disputa. Eu vou ficar com os pés ao lado dele. Eu jamais vou chegar para um homem, embora ele não perceba, e vou chegar e ficar em frente a ele. Eu vou ficar mais de lado. Prestem atenção, eu presto muita atenção dos pés das pessoas que estão posicionados. O senhor está prestando totalmente atenção em mim, porque o pé dele está posicionado virando para mim, o dele também, e assim por diante. A gente posiciona os pés para onde a gente quer realmente ir. Presta atenção nas filas de hipermercado, onde estava prestando atenção em vários. Aqui é o caixa, ali é a saída. As pessoas param assim, ó. Presta atenção. É inconsciente, gente. Eu quero passar rápido no caixa, mas eu estou louco para ir embora. A mesma coisa, você vai chegar na imobiliária, alguém sentou para você e cruzou a perna. Um homem ou mulher. Presta atenção para onde está virado o pé dele. Onde estiver virado o pé dele, é o que ele quer ou onde ele quer ir. Se estiver virado para você, excelente. Seu discurso está ótimo, tá? Ó, se ele virar para o lado da porta, muda o discurso, porque ele quer ir embora. Ok? Tudo bem até aqui? Tá. Pessoas que normalmente fazem, você vai perceber que elas fazem assim. E esse polegar dela, ele tem uma barriga, uma curva bem curta, quando faz assim. Pessoas da mente criminosa, tá? Quando alguém chega para você e você vai fazer a leitura da testa, normalmente a gente, quando tem rugas na testa, a gente não tem rugas horizontais, não é isso? É difícil você chegar e fazer uma ruga vertical, é fácil. O Botox resolve, mas né, até aí, se você não colocou Botox, dá para você saber. Uma pessoa, gente, isso você vai ver, isso foi feito por um cientista que pesquisou os maiores assassinos do mundo. Quando uma pessoa tem a testa marcada, né, normalmente horizontal, mas ela tem uma marca, ou duas, em forma de um jogo da velha, é uma mente criminosa. Por isso que ela marca no rosto isso. É aquilo que ela sente, que ela pensa. Ok? Tudo bem até aqui? Estou assustando muito? Tem mais algumas coisinhas, tá? Quando alguém te aperta a mão, essa pessoa, seu cliente, apertou a mão de uma maneira forte. Nós temos que dar a mesma intensidade do aperto de mão do seu cliente. É horrível uma pessoa chegar para a gente e dar aquele aperto assim, sabe? Que nojo de você. Não é? Só que, muitas vezes, a pessoa tem não só uma profissão, mas, por N motivos, ela dá a mão dessa forma. Mostra a insegurança? Sim, é uma pessoa insegura em alguma área da vida, sem dúvida nenhuma. Mas você não vai chegar e vai quebrar a mão dela. Você vai sempre dar a mão na mesma intensidade que a pessoa te deu.
Nunca ultrapasse, se você não conhece uma pessoa, mais do que 50, 60 centímetros. Por que vocês acham que nos ônibus, nos locais, você tem várias pessoas sentadas nos bancos sozinhas? E você tem um banco que está ali sozinho. Você vai sentar no banco sozinho ou você vai sentar ao lado de alguém que você não conhece? Por que você senta sozinho? Vocês já se perguntaram? Porque 50 centímetros a pessoa está invadindo a sua área íntima. Você se sente agredido. Então, um cliente, ele também, se ele não te conhece, não chegue próximo a ele. 50 centímetros é uma zona que você, 50, 60, você não vai invadir a intimidade dele. Então, posicione-se, porque tem assim. O sanguíneo, né, para quem lembra das minhas palestras antigas, ele adora chegar perto, apertar. Só que tem cliente, gente, que não gosta disso. Ele odeia, ele sente mal. Então, quando você não sabe, preserva essa distância. Se caso ele se aproximar, ele te colocar a mão nas suas costas, aí é diferente. Partiu dele. Mas você não vai fazer isso. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Vamos lá. Quando uma pessoa senta, muitas vezes, né, e ela coloca as mãos sobre o estômago. Você já percebeu aquelas pessoas que sentam e colocam as mãos aqui? Né? Normalmente, ela está numa zona de, não só de proteção, né, porque estômago seria proteção, mas, por algum motivo, ela não está ainda se abrindo. Ela está ali buscando informações e ela tem algumas dúvidas. Então, preste atenção nisso. Quando ela abre, ótimo. Vocês querem uma dica excelente para desarmar qualquer postura que um cliente tenha? Vamos supor que ele está totalmente fechado, braço fechado, segurando o braço, as pernas cruzadas e assim por diante. Dá um cafezinho, uma água para ele. Alguém consegue se fechar totalmente quando você vai para pegar o café? Você vai tomar o café, você vai ficar todo fechado para tomar o café? Você desarma ele. Psicologicamente, ele se abre. Ok? Tá? Mãos, né, normalmente nos quadris, ou a pessoa está assim, ela quer entrar direto no assunto, ou ela está não só sondando, mas alguma coisa ela não está rejeitando. Ok? Quando uma pessoa conversa com você, ela coloca as duas mãos sobre a mesa, ela quer que você entre direto no assunto. Ela não quer que você fique enrolando, falando. Ela colocou as duas mãos sobre a mesa, eu quero que você entre rápido no assunto. Eu não quero que você fique me falando, enrolando. Tudo bem? Nossa, vocês estão me olhando com umas caras. Eu queria tirar uma foto das fisionomias de vocês. Mãos nos bolsos. Uma pessoa coloca as mãos nos bolsos porque ela ou é tímida ou tem alguma coisa que ela não quer demonstrar. A não ser um homem, quando ele está paquerando, ele coloca a mão assim. O que quer dizer isso? Você coloca os dois polegares no bolso, mas a mão para fora. O que quer dizer? Virilidade. Presta atenção na posição. Os polegares estão apontando para onde? Tá? Ok? Tudo bem? Polegares. Já falei. Sempre o polegar é o indicador de... Tem gente que não fala assim? Olha, eu vou dizer para você. Na minha humilde opinião, não faz assim? Na minha humilde opinião, e mostra com o polegar, não é isso? Mesma coisa. Autoritário. Sempre que alguém usar o polegar, seja de que forma for falando para cima, autoritário, apontando para ele, sempre o polegar quer dizer uma pessoa autoritária. Tudo bem, gente? Se uma pessoa é sincera, ela é honesta, você vai perceber que ela se abre, ela chega para você, ela está com os braços abertos, muitas vezes as pernas descruzadas, ela vai um pouquinho mais à frente, à mesa, né, e ela presta atenção, e você vai prestar atenção nos olhos dela, na boca dela, o que ela está falando, por quê? É provado que a cada 10 minutos, uma pessoa fala 3 mentiras. Aí eu pergunto para vocês, ela é muito mentirosa? Gente, também. Mas, gente,
Ah, as mentiras sociais. Tem gente que é xereta, que é curioso, quer saber alguma coisa da sua vida. Você vai ficar falando a vida para todo mundo? Você não vai. Então, você dá uma desculpa qualquer. Quantas vezes na internet você dá uma desculpa? Não, eu estou viajando, estou fazendo isso. Não é verdade? É uma desculpa social, uma mentira social. Uma mentira, quando ela é uma mentira que não vai prejudicar ninguém, é aceitável. A partir do momento em que você tem uma mentira de alguém e ela prejudicou algumas pessoas, essa é perigosa. Mas a mentira do dia a dia social mesmo, que você não está prejudicando ninguém, mas simplesmente você não está querendo que as pessoas invadam a sua vida particular ou outras coisas mais, normal. A partir do momento em que ela prejudica uma ou mais pessoas, aí sim ela é perigosa, e para isso é que os peritos estudam isso, para que possam estar... Tanto que, quando você faz um interrogatório, esse interrogatório demora horas. Porque eles vão insistir nas mesmas perguntas de formas diferentes, para ver se a pessoa, em algum momento, ou algumas vezes, ela pega a pessoa pela mentira. E sempre ela repete, tá? Ok, gente? Vamos lá. Vou passar um filme para vocês. Prestem muita atenção. É como você vai abordar o cliente em relação às mãos. É mais ou menos o que eu expliquei para vocês, mas de uma forma mais concreta, tá? Pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês das suas mãos e como elas serão suas aliadas na hora de construir a sua linguagem corporal. Então, preparados? Vamos lá! Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar para vocês do aperto de mão. Ele é a primeira oportunidade que você vai ter de encostar realmente no seu cliente. Então, estudos já dizem que você tem 1/10 de segundo para fazer uma pessoa gostar de você. Isso é muito pouco, não é, gente? Então, o primeiro passo que eu gostaria de falar para vocês é o tapinha no cotovelo. Ele aumenta muito a chance da pessoa gostar de você logo de cara. Mas é uma coisa que você precisa treinar com a sua mãe, com a sua namorada, enfim, pai, amigos e tudo, antes de levar para o campo. Porque se você fizer isso errado, vai parecer muito estranho. A técnica é algo mais ou menos assim. Você vem, cumprimenta e dá uma leve raspada no cotovelo de quem você está cumprimentando. Isso aumenta muito a chance dele gostar de você. Só que, se você fizer isso de forma estranha, vai parecer uma coisa forçada e ele tende já a não gostar de você de cara. Por isso, treine muito esse tapinha no cotovelo antes de levar ele para o campo. A segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês é a intensidade do aperto de mão que você vai dar no seu cliente. Sempre aperte com a mesma intensidade que ele está apertando a sua mão. Só que se você for escolher uma intensidade para apertar logo de cara, aperte com uma intensidade média. Eu garanto para vocês que alguém já chegou apertando e estrangulando a sua mão, não é mesmo? O que aconteceu? Eu garanto que vocês só ficaram pensando, caramba, como minha mão tá doendo, e por mais que ele estivesse falando alguma coisa interessante, vocês não estavam ouvindo, não é mesmo? Por isso, sempre apertem a mão de quem você está cumprimentando com a mesma tensão que ela está apertando. Então, se ele apertou forte, aperte mais forte a mão dele. Se ele te apertou a mão levemente, aperte levemente. Pessoas que trabalham com as mãos tendem a apertar a sua mão mais levemente, porque as mãos deles são instrumentos de trabalho. Eles não podem se dar ao luxo de estragar ou dessa pessoa ter a mão machucada, que é o instrumento de trabalho dele, não é mesmo? Então, médicos, pessoas que trabalham com as mãos, já chega apertando a mão dele um pouco mais de leve. Agora eu gostaria de falar para vocês dos 3 tipos de aperto de mão: o dominante, o submisso e o neutro. Vamos falar sobre cada um deles agora. O dominante, geralmente, é de uma pessoa que tem um alto cargo numa empresa. Diretores, presidentes, enfim. Esse é um tipo de aperto de mão que a pessoa vem te cumprimentando assim, já com a palma da mão para baixo. Por quê? Ele é uma pessoa que tem uma autoestima muito alta. Ele é um cargo alto na empresa, ele é uma pessoa intocável, vamos dizer assim. Já o cumprimento submisso é o contrário disso. É uma pessoa que vem com a palma da mão para cima. Geralmente é uma pessoa que tem baixa autoestima e, muito provavelmente, a venda para essa pessoa vai ser muito mais fácil de acontecer. E a posição neutra, como vocês devem estar imaginando, é uma palma em paralelo à outra, que é uma posição que ninguém está acima de ninguém, uma posição de igualdade, como o próprio nome diz, neutra. Agora vocês devem estar se perguntando, poxa, Eduardo, mas e se o cara vier me cumprimentar com um aperto de mão dominante? Eu devo dar o aperto de mão submisso nele? Não. Existe uma técnica muito fácil de você reverter um aperto de mão dominante para um aperto de mão neutro. O que vocês vão fazer, e por favor treinem igual tapinha no cotovelo, é dar um passo com a sua perna direita, virar a sua mão levemente e voltar para trás. Isso vai acontecer naturalmente que você vire a mão dele da posição dominante para a posição neutra. Então, tem que ser um movimento rápido, simples, mas nem tão rápido e nem de forma tão desleixada. Porque se você for muito rápido fazer isso, vai parecer que você vai dar um beijo nele. E se você for muito devagar, vai parecer uma coisa muito forçada. Por isso que eu estou dizendo, treinem muito antes de levar isso para o campo.
Então, como eu disse anteriormente, vocês vêm aqui com a palma da mão para baixo, no caso vai ser o aperto de mão submisso, dá o seu passo para frente, vira a mão e volta. Simples assim, nada demais. O próximo tema que eu gostaria de falar para vocês são os tipos de discursos gestuais que vocês vão fazer com as suas mãos. Então, quais são eles? Eles têm milhares de tipos de discursos gestuais, só que eu vou falar o melhor para vocês, que são as palmas da mão espalmadas para cima. Essa é uma posição que não é agressiva e, com certeza, o seu cliente vai se sentir muito confortável com você falando desse jeito. Uma posição proibida é com a palma da mão espalmada para baixo e você fazendo assim. Essa é uma posição extremamente agressiva. Se eu estivesse gravando esses vídeos com a palma da mão para baixo ou fazendo assim, garanto que vocês iam estar falando, nossa, como ele é um cara autoritário, bravo, mandão. Isso não é legal, não é mesmo? Se você está tentando vender alguma coisa para alguém, seja uma ideia, um produto, você quer causar sempre a melhor impressão para esse cliente. Então, pessoal, nunca usem a palma da mão para baixo, nem apontando, e sempre tentem utilizar a mão fazendo isso. Lógico, de uma maneira natural, não vai sair sambando com a mão e vai ficar muito estranho. Por fim, eu gostaria de falar para vocês algumas dicas das suas mãos. Então, quando você estiver falando com o seu cliente, nunca enfie as mãos no bolso, fique fazendo aquela posição assim, olhando para baixo, mas a mão no bolso, ela indica uma pessoa insegura, ou que ela está mentindo, ou que está desconfortável com a situação. Se o seu cliente perceber que você está desconfortável com a situação com ele, ele também vai ficar desconfortável com você. Então, nunca coloque a mão no bolso. Outra coisa, não fique se coçando. Uma pessoa que vende assim, compre meu produto, ele é muito bom, ele é ótimo, enfim... Não é bacana, né, pessoal? Você vai parecer que também que está mentindo ou que está nervoso com alguma coisa que você está vendendo. Você vai estar inseguro com o que você está vendendo para ele. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês essa semana. Se vocês gostaram, clica aqui em cima no logo do Business Novidades ou aqui embaixo em inscrever-se e subscribe. Se você ainda não tem uma conta no YouTube, crie essa conta no YouTube e fique sempre atualizado com os meus vídeos ou com outros canais seus de interesse. Também clique aqui embaixo em gostei e comente nos vídeos. Se você quiser me mandar um e-mail com sugestões, mande para mim nesse endereço que aparece aqui embaixo e com certeza eu leio e sempre respondo para todo mundo que me manda. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Pessoas normalmente cruzam... Você tem que prestar atenção no seguinte, a pessoa está com frio, às vezes, gente, é todo um contexto. Você não pode pegar uma atitude isolada de uma pessoa e taxar, dizer, essa pessoa está fazendo isso. Você vai ter que olhar todo um contexto. Para isso, a gente tem que praticar, a gente tem que ser muito observador, prestar atenção em cada cliente, como é a postura daquela pessoa, como é que é o jeito dela. E cada pessoa tem seu próprio jeito. Uma simples, a pessoa normalmente está meio insegura ou está ali tentando saber o que é, mas ela está um tanto fechada. Quando a pessoa cruza os braços, com os punhos fechados mesmo, já é mais hostilidade. E tem pessoas que acabam não só cruzando os braços, mas segura os braços. Vocês já viram aquelas pessoas que cruzam e ainda segura o braço? Sabe como, né? Sinal de rejeição. Tudo isso você vai prestar atenção como é que ele está. Normalmente, uma postura aberta a pessoa está tranquila, ela vai um pouco para frente, ela está com os braços abertos, as pernas ela pode até cruzar, mas de uma forma mostrando o pé para você. Sempre preste atenção nos pés do seu cliente, porque os pés vão dizer tudo. Para onde é que ele estiver apontando exatamente aquilo que ele está pensando. Ok, gente? Avaliação. A cabeça fica normalmente levemente inclinada, então você está falando, você está explicando para ele, e ele está te avaliando. Normalmente, você fica com a postura não só um pouco mais à frente, mas ele vai não só prestar atenção, olhar para você, aquilo que você está falando, e você vai perceber nos olhos dele se ele está gostando do seu discurso ou não, se ele está gostando do que você está apresentando a ele através das pupilas. As nossas pupilas dilatam, normalmente, quando você está apaixonado por alguém, é uma coisa involuntária. Você não vai chegar no lugar e falar, minha pupila dilate agora. Não. Tá? Então, normalmente, quando ela está gostando do que você está falando, ela está interessadíssima, os olhos, a pupila dilata um pouco. Ou se ela estiver realmente apaixonada por uma pessoa, tanto que eu sempre explico para vários pacientes que ficam, ai, meu Deus, ela gosta ou não gosta de mim, aquela choradeira toda, que adolescente faz muito isso, leve para um lugar claro, normal, converse sobre um assunto, uma coisa que vocês tiveram juntos, ou passearam, alguma coisa assim. E perceba a pupila dos olhos dessa pessoa, se ela dilata. Se ela dilatar, realmente a pessoa ama você. Se não dilatar,
a fila anda, muda, não adianta você levar para o outro lado, colocar colírio, tá? Que dilata, porque não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. É um movimento totalmente involuntário. Quando a gente gosta muito de uma coisa, quando a gente... meu Deus, eu me apaixonei pelo imóvel. Você vai perceber que a pupila dele vai dilatar. Nem que seja um pouco, mas ela dilata. Ok? Inclinar-se e tal. Normalmente, a pessoa fica... ela está interessada, ela põe, normalmente, a mão aqui no queixo e fica prestando atenção. Tá? Preste atenção também nas piscadas, a quantidade de piscadas que a pessoa dá. Se ela estiver te falando alguma coisa, contando alguma situação, e ela piscar mais do que o normal, porque você já percebeu, tem gente que pisca mais mesmo, é normal. Mas se você percebeu que a pessoa normal está conversando com você e ela tem um X de piscadas, de repente ela vai narrar alguma coisa, ela começa a piscar muito, ela está mentindo. Ou ela não está, vamos dizer, não mentindo em tudo, mas ela está inventando alguma coisa no meio, ela está querendo ver a sua reação, ela está jogando alguma coisa para poder recolher alguma coisa, assim, jogando a isca para ver se pega o peixe. Ok? Vamos lá. Nervosismo. Isso é muito simples de você detectar. Algumas pessoas são mais retraídas, então elas tentam não demonstrar. A boca, depois vocês vão ver um vídeo que é fatal. Por mais que você tente enganar as pessoas, mas o seu corpo vai falar antes. Por quê? O seu cérebro ele não quer ver. A mentira, ele não quer ver o que está falando. Então, ele vai dar algumas demonstrações. Então, a pessoa não só fica, às vezes, com o punho não só cerrado, mas, principalmente, ela limpa a garganta, ela morde os lábios, ela passa a mão. Uma coisa. Você está apresentando uma proposta para o seu cliente. O seu cliente está lá, te ouvindo, ele começa a fazer assim. Começa a esfregar o pescoço. Esquece que naquele dia você não vai vender nada para ele. Não vai conseguir vender. Isso não só é rejeição, mas ele não está querendo. E umas outras coisas que vocês vão perceber também que é muito clara. Tá? Objetos. Deixa eu explicar para vocês como é que a gente demarca o nosso espaço. Na sua mesa, com certeza, lembra agora da mesa ao qual você se senta e atende os seus clientes. Tem muitos objetos? Ou poucos objetos? Você coloca, por exemplo, seu cliente está à sua frente, tem alguns objetos ao seu redor? Fotos, vasos, sei lá, qualquer coisa. Presta atenção. Tem? Nenhum tem? Não? Tem. Vocês sabem o que é isso? Não. Você está demarcando o seu espaço, não quer que ninguém invada. Automaticamente, quando você está sentado com alguém, você começa a pegar os objetos e colocar ali na frente, mexer com eles, você está dizendo assim, eu não quero que você ultrapasse o meu espaço. Aí você é verdade ou não é? A gente, às vezes, não faz isso. Você está conversando com alguém, você pega o objeto e começa a mexer nele, para cá, para lá, não é? Inconscientemente, você está dizendo, não invada meu espaço. Presta atenção. Quando você tem isso, você está lá conversando com alguém, e você tem muitos objetos ao seu lado ali, o cliente, embora, lógico que ele não vai falar, porque isso é até inconsciente, ele vai sentir que tem uma barreira entre você e ele, que você não está querendo que ele chegue ou se aproxime de você, você está demarcando o seu espaço ali. Você está dando um limite, como se fosse uma muralha. Então, deixe o máximo possível aberto esse espaço para que ele possa estar ali se comunicando com você. Ok? Uma pessoa que está suspeitando, não só fica olhando para os lados, e você está conversando com ele, ele desvia os olhos, ele passa alguma coisa, né, alguém, e você vê que ele está ali conversando, mas ele vira e presta atenção na outra pessoa, presta atenção em alguma outra coisa, porque ele está tentando desviar alguma coisa que você está falando, ele não está aceitando. Tá? Ele está suspeitando de alguma coisa. Ele vai olhar por cima do ombro, ele vai não só desviar os olhares discretamente, tá? Percebendo algumas outras coisas no ambiente e assim por diante. Normalmente, coçar o nariz, que também é indício de mentira. Tá? Nem sempre você vai ter que prestar atenção. Quando alguém fala, você vai ter que prestar atenção quais são as posições, o que essa pessoa está fazendo. E quando você está falando, a mesma coisa. Se alguém está falando com você, ela está contando uma história, ela começa a esfregar o nariz, ou a boca, qualquer coisa, pode ter certeza que tem alguma coisa
que não é totalmente verdade. Mas se você está falando com a pessoa e a pessoa está te ouvindo e está fazendo isso, é porque também ela não está aceitando muito bem aquilo que você está falando. Ok? Ok? Pessoa que acha que é bem confiante, né? Geralmente, você vai perceber que ela se joga para trás na cadeira, né? Os pés, lógico, seu cliente vai sentar assim à mesa, lógico. Ela tem um queixo um pouco, a cabeça um pouco mais levantada. Ela vai prestar atenção em você assim, sabe, com o queixo mais levantado. Ela vai se posicionar para trás. A mesma coisa um cliente quando está em pé. O cliente quando está em pé, e normalmente as pessoas deixam as pernas assim, não é? Não é? Mais ou menos em uma certa distância, não é isso? Presta atenção se ele está posicionado mais para o pé para trás ou se ele está mais colocando o peso no pé à frente. Se ele estiver colocando o peso do pé à frente, ele está interessado no seu discurso. Se não, atrás ele está mais retraído. Ok, gente? Fácil? Até aqui é fácil? Você vai prestar muita atenção, pessoas que são autoconfiantes ou autoritárias, pensa num policial, quando ele está fazendo a ronda ou que ele está patrulhando, sei lá, ele está ali. Como é que ele se posiciona? Um policial, presta atenção nele. Ele mostra, normalmente, a área do coração, a área do estômago, colocam as mãos para trás, não é isso? Não é? É justamente isso, é muito normal. É autoritário, uma pessoa que está ali para mostrar a sua autoridade. Isso é espontâneo. Uma pessoa carente, ela vai começar a esfregar alguns objetos, às vezes ela tem alguma coisa, começa a esfregar a chave do carro, ela tem alguma carência. Mesmo partes do corpo, ela passa a mão aqui nas costas, ela passa a mão, às vezes, na barriga, você vai começar a prestar atenção nisso. E isso aqui, ó, tirar e pôr, se for anel, alguma coisa do dedo, tira e põe, tira e põe, tira e põe. Ok? Uma pessoa frustrada também é muito fácil de você perceber. As mãos não só ficam apertadas, ela está assim. Ela foi ver um imóvel, gente, sabe que a pessoa vai com aquela esperança, né? E aí ela chega lá, quando o corretor começa a falar, ela, puxa vida, não é nada daquilo que eu imaginava, eu não tenho dinheiro para comprar, alguma coisa assim, ela vai se frustrar. É justamente isso que você vai ver. Às vezes, ela não só bate os dedos, aí você vai perceber que ela vai murchando na cadeira. Tá, de certa forma. Ok? Tá? E uma pessoa que é chateada também, você vai ver que ela está com as mãos no bolso, ela não desvia o olhar, ela não... Isso é muito fácil de você perceber, não é uma coisa tão difícil assim. Uma pessoa querer chamar atenção também não é difícil. É difícil você saber uma pessoa que está querendo chamar atenção? Não só os objetos de valor dela deixa à mostra, não é? Ela fala mais alto. É muito comum, entre os corretores de imóveis, acontecer o seguinte: você está numa sala com vários corretores. Cada um está atendendo um cliente. Sempre tem um que fala bem alto. Tem ou não tem? Para abafar o quê? O que os outros estão falando, não é? Acontece muito isso? Ou é mentira minha? Por quê? Será que ele está querendo se mostrar mais, o seu cliente dizer que ele é melhor e talvez abafando você? Preste atenção nisso, principalmente na posição dessa pessoa, tá? Ela ri muito, ela fala alto, ela demonstra, ela fala com as mãos. Uma coisa muito difícil de você mentir. Como ele estava falando, mas é bem normal e bem natural. Uma pessoa, quando ela vai conversar, contar um caso, discursar, seja o que for, quando você vê essa pessoa falando, espalmando as mãos para cima, é muito difícil ela mentir. E ela fazer algum tipo de coisa errada, sacanagem. Porque as mãos para cima, gente, você espalma, é franqueza. Então, naturalmente, ela vai conversar, é o que vocês devem fazer com o cliente de vocês. Quando vocês forem explicar o imóvel, forem explicar qualquer coisa que seja, converse com eles, mas sempre com as mãos espalmadas. Outra coisa, família, tá? Você vai fazer isso com o seu cliente. Se você quiser saber a verdade numa pessoa, você sabe que a pessoa está mentindo. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais ele vai falar a verdade. Ok? Tudo bem? Isso é família. Vocês vão chegar para o cliente de vocês e acuá-lo na parede. Né? Pelo amor de Deus. Não vão fazer isso. Uma pessoa que está indiferente, não só olhar vazio, mas ele vai olhar para cá, para lá, ele não vai prestar muita atenção em você. Até aí é muito simples. Vamos lá, a parte principal.
O seu cliente chegou, né? A mão, você já sabe que você tem que apertar na mesma intensidade dele. Uma coisa que não falha, isso não falha, a gente chama de espelho. O cliente vem para você e você, discretamente, começa a imitar os gestos dele. A pessoa chega para você e fala assim, olha, sabe, tal, você, naturalmente, vai responder para ele da mesma forma. Quando o nosso inconsciente se depara com alguém que está espelhando os nossos movimentos, ele se sente, puxa, olha, eu encontrei alguém que tem as mesmas características, ele espelha. É muito mais fácil de você conseguir, não só negociar com essa pessoa, mas essa pessoa vai se sentir super bem com você. Tudo bem? É você, entre aspas, imitar as mesmas coisas que ela faz. Outra coisa é você... A pessoa tem um linguajar. Todo mundo não tem um linguajar próprio? É você... A gente chama de eco inteligente. É você repetir a mesma forma que ela está falando. Por exemplo, a gente tem o nosso vocabulário, não temos? Para expressar algumas palavras. Se a pessoa tem um vocabulário próprio dela para expressar da mesma forma, você vai tentar falar da mesma forma que ela está falando. Você sabe aquela pessoa fala assim, olha, sabe, não sei o que tal, fala assim, é isso mesmo, é tal coisa. Aquilo que a pessoa falou, você está repetindo. Automaticamente você está criando com ela uma identidade. Então, espelhe. Aquilo que a pessoa fizer, você também vai, não só fazendo, mas falando, repetindo, e assim por diante. Ok, gente? Fácil? Até aqui fácil? Aqui. Braços e etc. Isso aí é uma coisa que eu já falei de certa maneira, tá? 50 centímetros, já falei do distanciamento. Os sanguíneos, para quem sabe quem é sanguíneo, controlem-se. Não vão agarrando o seu cliente, pegando na mão dele, pegando no braço, abraçando, batendo a mão nas costas. Deixe o seu cliente fazer isso primeiro, jamais você. Veja primeiro como é que ele quer que você o trate. A gente não deve tratar uma pessoa como a gente gostaria de ser tratado. A gente deve tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Vamos lá. Presta atenção, mulheres. Um homem que está paquerando vocês. Tá? Vamos lá. Ele arruma a gravata. Um homem, você vai perceber, é muito claro. A primeira coisa que ele faz, involuntariamente, ele estufa o peito. É a coisa do, né, macho. Então, ele vai estufar o peito. Verdade ou não é? Ele estufa o peito. Ele, muitas vezes, alguns, né, vão usar a calça bem apertada, vão colocar os polegares aqui nos bolsos. Ele, vamos dizer assim, não deixa ele vai se aproximando mais da pessoa, ele toca na pessoa. Então, ele vai conversando, ele toca no braço, ele vai tirar uns fiapos da roupa. Então, ele se aproxima mais, dessa forma. Tá? Então, você consegue saber o que, quando um homem está interessado. A orelha, geralmente, ele toca na orelha, arruma a gravata, isso é uma coisa natural. Uma mulher, uma das primeiras coisas que ela faz é puxar o cabelo para trás, mostrar a orelha. O pulso, porque o pulso... Então, você vai perceber que ela tem uma pulseira, um relógio, ela começa a mexer. Na pulseira e no relógio, com o pulso virado para cima. Presta atenção. Tá? Ok? Quadril, tórax, normalmente ela não só balança, vira para um lado, vira para o outro. As pernas, quando estão em pé, um pouco mais afastadas. E também a mesma coisa, essa aproximação. Tá? Quando as pessoas vão contar alguma coisa, preste atenção como ela usa as mãos. Contar alguma coisa é uma pessoa que quer ter a certeza que é a lógica que você vai entender o que ela está falando. Quando ela conta com as mãos abertas, dessa forma, é uma pessoa que tem um plano não só lógico, mas ele tem uma sequência lógica de pensamento. Se ele começar do polegar, ele está tentando impor uma situação a você forçada. Aquilo que ele pensa, ele quer que você acredite no que ele pensa. Se ele começar do dedo mínimo, significa que ele está amenizando aquilo que ele quer te expressar. Ele é mais suave naquilo que ele quer expressar. Como sempre o polegar, ele quer impor autoridade naquilo que ele está pensando. Tá? Mão no rosto, coçando, outras coisas mais, ele está te avaliando que ele começa a fazer isso. Ele começa a avaliar, ele começa a olhar. Tá? Normal também.
Tem nada de tão diferente. A mesma coisa, a posição que eu disse para vocês, né, de uma pessoa que tem superioridade, ou as mãos para trás baixadas, ou aqui na frente, mas sempre mostrando o peito, o estômago, essa área, e uma cabeça um pouco mais levantada, que é o caso dos policiais. As pernas, gente, pernas cruzadas. Sempre você vai prestar atenção se é uma coisa natural da pessoa ou se ela está ali fechada para alguma informação, se ela não está gostando de alguma coisa, e, principalmente, para onde é que os pés dela estão apontando. Tornozelo preso, a mesma coisa, a pessoa vai, senta e prende o tornozelo, ela não está querendo mostrar ou demonstrar, né? Prende as suas, não só opiniões e tal. E o catador de fiapos? Vamos lá, é aquele, né, que chega, você está falando e começa a catar os fiapos da roupa. Ou dele, e quando a pessoa é mais íntima, começa a catar os seus fiapos. Ela está rejeitando a sua ideia, mas ela não está tendo coragem de falar, então ela começa a catar os fiapos da roupa dela ou da outra pessoa. Tudo bem? Demarcação de território, eu já disse a vocês, abram sempre, onde vocês estão, os objetos, afastem, fiquem mais à frente. Por quê? Todas as vezes que você coloca objetos, você está demarcando o seu território. Ok? Vamos lá. Vamos começar a aprender a detectar as mentiras que as pessoas nos falam. E cliente mente muito. Corretor também, né? Mas menos mal, né? Agora, cliente mente e engana muito. Pode colocar, fazendo um favor? Aí, preste muita atenção. Esse é Wanderson Castilho. Ele é o único especialista na área de linguagem corporal no Brasil. Tem uma certificação internacional, é único. Ele faz não só treinamento do pessoal do FBI. Vamos lá. Morder os lábios, passar levemente a mão no nariz, ou na boca, ou nos olhos, porque o cérebro não quer ver a mentira, ou falar, ou ouvir a mentira. Passar da mão atrás na cabeça, e aqui por trás da nuca, são indicativos. Levantamento do ombro, quando ele está dizendo uma coisa e, na verdade, ele não confirma isso. Existem uns mitos dizendo que quem mente desvia o olhar. Não é necessariamente para um mentiroso compulsivo. Aquele que mente muito, ele tende a olhar fixamente para o olho de quem está contando a mentira. Não quer dizer que a pessoa fez isso, mordeu os lábios, ela está mentindo. Você precisa saber e entender o contexto daquele assunto para ver se ela mudou o padrão dela. Se normalmente ela não morde os lábios quando ela fala a verdade e tudo, e de repente ela começa a contar uma história e morder muito os lábios, né? Ou fazer uma expressão de emoção de eu adoro você, mas fazendo uma expressão de nojo, isso demonstra que não tem combinação com a emoção com o que ela está dizendo verbalmente. Aquela pessoa que é o garanhão, que pega tudo, ele não pega todas as meninas que ele quer. Normalmente ele olha para a menina e ele sente um leve sorriso na expressão facial. E aí ele percebe, opa, aquilo ali está mais fácil. E não tem certeza absoluta se ele vai conseguir ou não. Ele pode chegar e depois a menina olhar e não era aquele que ela imaginava. Visualmente foi, chegou próximo não. Mas ele já tem um indicativo muito bom que ele vai ter grandes chances com aquela, porque ela já se mostrou aberta para ele. Em ambiente de trabalho, por exemplo, é fácil você detectar nas expressões e no comportamento quando a pessoa está falando a verdade ou não. Quando ela diz alguma coisa e levanta o ombro, seja o direito ou o esquerdo, é um grande indicativo que ela também está mentindo. Porque o levantar do ombro é quando você não sabe de alguma coisa. Eu não sei. Para o ambiente de trabalho também, por exemplo, as pessoas mais bonitas, elas tendem, não estou dizendo que todas, mas tendem a mentir mais. As pessoas mais boazinhas também. Existe uma explicação por isso. As pessoas mais boazinhas, elas acabam fazendo muitas coisas que elas não querem, mas elas são boazinhas. Então elas acabam indo contra, elas acabam mentindo para elas mesmas. Para as mulheres que estão andando em calçadas e muitas vezes se sentem ameaçadas por uma pessoa com um olhar meio intimidador ou até algum movimento isso.
Eu aconselho a você, mulher, não tentar desviar ou fazer cara de medo, de submissão. Esse é um grande indicativo para o agressor de que ele está em vantagem. Surpreenda ele com cara feia. Não precisa reagir, não é para reagir nada. É simplesmente mudar a sua expressão facial e com o ar antes, prevendo a ação dele, antes que ele venha e tome a atitude. Então você está andando, a pessoa já começa a atirar, você já vira para ele e já vai com cara de bravo. Ele não espera isso, ele automaticamente vai se desviar isso. Isso vai surpreender. Quando nós, conversando com uma outra pessoa, começamos a espelhar, a imitar, entre aspas, as ações da outra pessoa, se a pessoa cruzou o braço, você também cruza, colocou a mão nos joelhos, começou a gesticular bastante, comece a repetir essas ações como um espelho. Isso inconscientemente gera na pessoa que está à sua frente uma sensação de aproximação, uma sensação de que eu estou mais confortável com você porque você está espelhando, eu estou à frente de um espelho. Consequentemente, as coisas que você está falando, ou vendendo, ou querendo negociar, vai ficar muito mais fácil. Existem tempos previstos para as emoções. A surpresa é a emoção mais rápida que um ser humano pode sentir. Ninguém sente uma surpresa mais do que um segundo. Então, quando a pessoa está andando no aeroporto, em algum lugar, numa balada, de repente olha para você e diz: nossa, que surpresa você aqui, e fica mais de um segundo com a surpresa, ela está fingindo, ela está mentindo, ela já tinha te visto você, ela já tinha noção que você estava no ambiente. Cada vez que você chega mais próximo à pessoa, ela tende a falar mais a verdade. Porque quando você se aproxima, você invade o espaço privado dela, espaço particular. Consequentemente, aqui no nosso cérebro fica um estado de alerta. Será que eu vou ser machucado? O que ela quer? E aí a criação da mentira se torna mais difícil, porque instintivamente o nosso cérebro está preocupado na aproximação e não na criação da mentira. Ok? Tudo bem aqui, gente? Vamos lá. Vocês sabem, homens, que as mulheres traem mais do que os homens? Vocês sabiam dessa estatística? Deixa eu dizer a vocês por quê. O homem, quando trai, ele fala para todo mundo, até para o cachorro da rua. A mulher, quando trai, ela não fala nem para a melhor amiga. Então, a gente tem a ilusão, o brasileiro é o povo que mais trai na América Latina e um que mais trai no mundo. Então, quando você pensa assim, né? Eu já tive várias experiências em consultório disso, que a mulher é uma santa, ela é totalmente, fala, meu Deus, eu ponho não só a mão no fogo para essa mulher, mas eu ponho o corpo todo. Você vai se queimar. Pode ter certeza absoluta. Verdade. Fiquem espertos. Porque a mulher, quando ela trai, ela geralmente não deixa indícios tão fáceis quanto o homem deixa. Ela não só melhora em casa, mas por que a mulher consegue fazer isso? Porque a gente usa os dois hemisférios ao mesmo tempo. Você tem que fazer várias coisas. Então, para você simular alguma coisa, é muito mais fácil. O homem, quando usa o hemisfério esquerdo mais do que o direito, para ele é mais difícil, porque ele é mais lógico. Então, ele vai ter atitudes, ele vai deixar rastros daquilo, porque ele é mais lógico. A mulher não, por ela ter os dois hemisférios, os dois lados, geralmente ela não deixa rastro nenhum. Mas acreditem, a mulher trai muito mais do que o homem. O sorriso dela. Você duvida? Pois eu provo para você. Aquelas mulheres que você diz assim, olha, essa mulher, mas nem sequer olhou para outro homem. Ela não olhou mesmo, tá? Ela tocou nele inteirinho. Ela nem olha. Estou falando sério. Gente, até eu, como psicanalista, psicóloga clínica, eu levo um susto às vezes. É incrível dizer para vocês, mas
realmente a gente surpreende, porque a mulher engana muito bem. Ela engana muito, mas muito bem. Então, tomem cuidado, tá? Vamos lá. De novo, sinais da mentira, né, que é o Wanderson falou. Piscar os... vocês vão ver um vídeo do Bill Clinton e daquele goleiro Bruno. Por que eles pegaram a mentira deles? E por que os especialistas, quando o Michael Jackson estava dando aqueles depoimentos, sabiam que ele estava falando a verdade? Tem todos os indícios. Porque eles ficam horas. Eles ficam, gente, até 4 horas com uma pessoa perguntando, até eles terem certeza absoluta que está mentindo, ou que está falando a verdade. Por isso que eles ficam horas ali. Não só piscar muitos... Eles começam a piscar mais do que o normal. Normalmente prende a boca. Vai falar alguma coisa, acaba... Né? E mesmo, você sabe aqueles mentirosos compulsivos, aquele que realmente você fala assim, nossa, esse é dificílimo de você pegar. Sabe o que você faz? Você entra na dele. Conforme ele está falando, você está acreditando. E você vai reforçando. Tá? Ao final da conversa, você vai perceber que ele dá um sorriso como eu convenci. Esse é o mentiroso compulsivo, porque ele tem todas as técnicas de ludibriar as pessoas. Então, ele sabe praticamente todos os gestos. Mas, no final, você dá trela. Vai acreditando. Nossa! E vai acreditando, e vai acreditando. Ao final da conversa, você vai ver um leve sorriso nele, que ele vai dizer para você, olha, está vendo? Eu consegui enganar, eu consegui convencer. Aí você, muitas vezes, pega e por outros sinais posteriores. Repita a pergunta. Então, vamos supor, a pessoa está te contando um caso. Conta, passou um pouco à frente, você pergunta alguma coisa que ela narrou lá atrás, para ver se realmente bate. Ou se ela vai pensar, olhando para o lado direito, porque ela vai ter que inventar e relembrar aquilo que ela mentiu, para ela inventar de novo. Se você chegar para uma criança, principalmente qualquer pessoa, e perguntar, olha, onde é que você estava? Homens, pergunte para as mulheres onde é que ela estava. Aí ela vai chegar para você, geralmente, no médico, no açougue, no dentista, e ela vai olhar para o lado, ela vai olhar para o lado esquerdo rapidamente e fala. Ela só está buscando o fato verdadeiro para narrar. Se ela olhar para o lado direito, ela está inventando alguma coisa, colocando no meio, mas ela está ali. Da própria pessoa. Aqui, a pessoa, por exemplo, eu estou falando com você, você me faz uma pergunta, eu faço isso. Eu só quero... Não, eu olhei para o meu lado esquerdo, isso. Por quê? Eu só tenho que buscar a informação e narrar. Eu só tenho que lembrar e narrar. Quando você faz a mesma pergunta e eu faço isso, eu tenho que buscar, colocar algumas coisas no meio ou inventar. Eu estou criando uma situação. Para eu criar, eu preciso buscar o meu hemisfério direito. Então, eu vou fazer isso. Algumas pessoas é invertido. Se a pessoa for canhota, então você tem que prestar atenção, gente, pelo amor de Deus. A pessoa olhou para o lado direito, você fala assim, já começa a bater na mulher. Vai lá. Só sem vergonha. Eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe que você está apanhando e vai lá. Né? Não é assim. Destro, canhoto, mas tem algumas pessoas que são dessas, você tem que ver o padrão da pessoa. Então, faz assim, faz uma pergunta que você saiba a resposta. Você sabe a verdade. Você vai ver que lado que a pessoa vai olhar, para você vai saber se ela está... Se aquele lado dela é o verdadeiro, porque algumas pessoas é invertido. Se ela olhar para o lado esquerdo, então você já sabe que aquele lado é o... Se ela olhar para o outro, para qualquer coisa que seja, você já sabe que ela está colocando fatos no meio que não são tão reais assim. Entendeu? Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente? Mesma coisa. Deixa eu só dar um outro fato para vocês. Mulheres, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Uma pessoa, psicologicamente, ela só marca na mão se ela trai, se ela acha que ela trai. Então, traiu e fala, puxa vida, eu traí, nossa, que peso na consciência. Então, vai marcar no corpo dela. Se caso ela trai, mas para ela é totalmente normal, não vai marcar nada. Preste atenção. Vocês estão vendo esse dedo aqui? Dedo onde se coloca a aliança. Tá? Olha, para ver se nas duas mãos tem um monte de Vênus, que é uma montanha alta. Esse te trai.
Se ele trai e não tem, é porque para ele não é traição. O psicológico dele não vai marcar em nada. Porque para ele não é traição, é normal. Nunca mais ninguém vai ser o mesmo daqui para frente. Muitos casamentos vão água abaixo, com certeza. Tá? Uma pessoa, ela grava tudo que ela sente, que ela faz nas mãos, no rosto e nos pés. Você olhou, se ela não, gente, ela pode trair, mas para ela não vai marcar em nada, porque psicologicamente não é traição, é normal para ela. Se ela trair e for uma coisa que para ela é traição, vai aparecer. Não falha. Ok? Guardem as mãos, homens, daqui para frente, não deixa ninguém olhar na mão de vocês. Hã? Não, é uma montanha. Não, nem casado, eu sou divorciada. Então, para mim, nunca vai ser traição. Entendeu? A gente chama de montanha de Vênus. É um alto. Depois eu vou dar uma investigada ao final por aí e vou dar umas descobertas. Não, nas duas mãos. As duas mãos. Ok? É hoje que muitos casamentos vão por água abaixo. Sem falar umas primeiras coisas que a pessoa, quando trai, faz. A lingerie, ela muda. Preste atenção nas gavetas das cuecas, das calcinhas e dos sutiãs. Ela nunca usou aquilo, usou aquele samba-canção lá embaixo. Começou a usar fio dental, desconfie. Tem alguma coisa errada. Certo? Tá. Quando a pessoa mente também, gente, ela começa a pedir para a pessoa repetir. Porque ela quer ganhar tempo para inventar alguma coisa. Então, ela, no momento, ela não consegue. Então, ela fala assim, ele finge que... O que é mesmo? O que você perguntou? O que é? Tem pessoas que não têm essa mania? Tudo que você fala, ela ouviu, mas ela pergunta o que é, não é? Então, normalmente, veja se é o padrão da pessoa, ou se a pessoa faz muito isso quando ela está mentindo. Ela até dá tempo para elaborar a mentira. Ok? Ela começa a dizer não muita frequência. Outra coisa que ela faz, até tem um vídeo, vejam no YouTube, da Suzana Vieira. Ela chega no programa e ela começa a falar, ela vai falando, né, que é, e ela faz assim com a cabeça o tempo todo. Às vezes, você presta atenção, a pessoa está falando que sim, a cabeça está dizendo não. Presta atenção, tá? Também está mentindo. Vamos lá. A mudança do tom de voz... também. Eu falei para vocês, né? Se o seu cliente falar devagar, você fale devagar. Se o seu cliente falar rapidamente, você fale também rapidamente. Isso também faz parte do espelhamento. O tom de voz que a gente utiliza. O mesmo tom de voz que ele usar, você vai usar também. Se é rápido, rápido. Se é devagar, é devagar. Se ele é detalhista, seja detalhista. Se ele é muito prático, quero rápido, coloca as mãos na mesa e fala assim, eu quero saber já. Seja prático com ele. Não fique enrolando, não. Tá? Brincar com as roupas, muitas vezes. Discrepâncias, que eu disse que a cabeça fala que sim e é não. Né? Sorrir menos do que o habitual. Engolir seco. Vocês vão ver o vídeo aí do goleiro que matou a namorada. Ele engole seco 2 vezes. Tá? Cruzar, descruzar as pernas, brincar com os cabelos e assim por diante. Tem inúmeros... vamos dizer, sinais de que a pessoa está inventando alguma coisa, ou está mentindo, ou quer, sei lá. Vamos lá. Indicadores de mentira. A satisfação, é aquilo que eu disse para vocês, tá? Não, acho que mentiram para ele, ele não aguentou a mentira e pulou pela janela. Aí, olha, dá uma olhada. Acho que sim. Acho que sim. A pessoa tem uma calma em comum. Aquele que é mentiroso, que ele quer mentir, ele quer demonstrar para você que ele é calmo. Ele tenta não ficar nervoso. Então, ele coloca uma calma, ele fica falando e começa a perguntar, a repetir aquilo que você fala. E, principalmente, o compulsivo, ao final, é incrível. Ele demonstra uma satisfação, porque ele fala, consegui enganar. Por mais compulsivo que ele seja, você vai ver que, no final, ele dá um leve sorriso. Ok? Vamos lá. Vamos para um vídeo, gente, que a gente presta bastante atenção nos indícios do goleiro Bruno, inclusive depois tem um outro no tribunal, que fazem as perguntas para ele, ele chora tal, mas
tem todos os indícios de mentira. E do Bill Clinton, então, eu vou falar, aquele lá não sabe mentir, mas nem... Gente, eu nunca vi homem assim, se entrega. Tá? Esse caso aqui ocorreu quando o Bruno tinha sumido, ele não tinha nem os treinos, e foi a primeira aparição do Bruno nos treinos. Os repórteres fazendo um questionamento e perguntando sobre o caso e o desaparecimento da Elisa. Não só as expressões faciais, mas a forma, a expressão corporal dele, o que se diz, também uma pessoa quando está dissimulando, não dizendo a verdade, ela acaba não usando palavras que comumente ela usava no seu dia a dia. Ele usa palavras mais brandas sobre acontecimentos que não são acontecimentos brandos, mas sim fortes. É uma situação muito assim, meio que delicada, né? Veja, você está sendo acusado de um homicídio, onde está desaparecida uma mulher e ainda mais o rapto de uma criança. Isso não é uma situação delicada, isso é uma catástrofe na vida da gente. Se você notar um pouco, ele deu uma engolida a seco. Quando você está em momento de risco, o cérebro dá uma descarga elétrica de adrenalina no corpo, dizendo você está em momento ou de luta ou de fuga. Foi o que aconteceu um pouco antes aqui. Você vê que ele se sente em momento de risco, de tensão. Delicada, né? Tô chateado. Delicado, chateado. Situação, palavras tão brandas para situação tão forte. Minha família. Ele vai engolir a seco também de novo? Tô chateado por fato dela ter desaparecido. Opa, ter sido desaparecida. Ela não foi só ela ter sido, ou seja, ela sabe que foi alguém que desapareceu com ela. Então, Mas, poxa, ele vai engolir a seco de novo. Né? E que a gente possa logo voltar. De novo engoliu a seco. E aí vai ter um ponto crucial onde que ele é questionado aonde está a criança, o que aconteceu da criança. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que... Bom, lembra como eu falei para você, quando você é questionado uma mentira, você tenta ou passar a mão na boca, ou nos olhos, ou atrás da cabeça, para tentar ganhar algum tipo de tempo para quem está ouvindo, para tentar convencer e não transmitir uma verdade. Agora ele vai parar um tempo, não e parar, passar a mão e pensando o que é que eu falo, o que é que eu falo, o que é que eu falo nesse momento. Aonde que uma pessoa que é inocente, ele te responde exatamente naquele momento. Firme, olhando para você, eu não sei o que aconteceu, mas veja a resposta dele. Eu acho que... Acho que, o que eu falo, eu não tenho nada para falar, então é igual o meu advogado fala, eu não posso falar. Mas ele fala do mesmo jeito. O meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Um Macarrão, migão funcionário. Ou seja, ele é um amigão mesmo, Macarrão. Ele não podia falar, mas ele fala porque ele tem que convencer a pessoa. Ele não tem que transmitir o fato verdadeiro, ele tem que convencer. Então, aqui você já consegue... Acabou me entregando a criança, falando que ela tinha... De novo, engolida seco. Já consegue perceber esses detalhes de que o que ele está falando tem grande chance de não ser verdade. Tem mais algum caso que você possa demonstrar pra gente? Tem um caso que ficou bem famoso do Bill Clinton, no momento onde ele estava sendo questionado se ele tinha mantido relações sexuais com a Mônica Lewinsky. E aí ele foi fazer uma declaração em público isso daqui. A pessoa quando está ocultando a verdade, mentindo, ela tende a querer reforçar aquele ato no momento apontando o dedo e falando pausadamente, olha, vou te falar pela última vez, ou essa é a última, ou não quero falar mais. Ele sempre tende a querer, né, reforçar aquela mentira para te convencer daquilo. Vou dizer mais uma vez, eu vou dizer mais uma vez. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Ele nunca teve relações sexuais com aquela mulher, a Mônica Lewinsky. Para quem é inocente, a reação seria completamente diferente. A reação seria, pelo amor de Deus, eu não fiz, eu não conheço essa mulher, eu nunca tive isso. A reação é de ir à frente e querer mais do que convencer, transmitir. Quem diz a verdade, ninguém quer convencer nada, quem diz a verdade, ele quer transmitir a verdade. Porque ele não precisa convencer uma verdade. A verdade não precisa ser convencida, ela só precisa ser transmitida.
Mesma coisa do espelhamento, tá? Já disse para vocês, quando é que a gente cumprimenta um homem cumprimentando um homem, ele vai ficar meio de lado, ele nunca vai ficar totalmente de frente. Isso é invadir, isso é disputar. Já uma mulher normal, tá? De frente, mesmo para ela, com os 2 pés para frente, normalmente. Ok? É o espelhamento, principalmente isso. Aprendam isso, gente. Treinem. É fácil? Não é fácil. Mas procurem treinar para ficar de uma forma natural. Por quê? Senão vai ficar forçado. Aí fica pior ainda do que não fizesse ou fizesse, tá? A fala rápida ou muito devagar, o eco inteligente, então você vai falar conforme o seu cliente fala, para você se espelhar totalmente nele. Gente, é difícil a gente espelhar uma pessoa? Espelhar uma pessoa é difícil. Aí você já conseguiu 90% do comprometimento dele e a confiança dele. Porque, inconscientemente, se você está espelhando, você tem em comum com ele. Ok? As pupilas, já falei, se a pupila da pessoa dilata, né? Já falei a respeito disso. Pernas, você tem que manter as pernas e braços descruzados quando você for conversar com ele. De preferência, você vai explicar alguma coisa, espalme as mãos para cima. Nunca fazer isso, lembra? E nunca ficar apontando. Então, converse naturalmente com as mãos, sempre falando, espalmando para cima. Os políticos sabem todos esses truques, eles usam muito esses truques. Lembra do cafezinho? O que a gente faz mesmo com o cafezinho para o cliente? Ele está lá, ele está todo travado, está todo tal. Você pega um cafezinho, uma água, um refrigerante, qualquer coisa que seja, automaticamente você obriga ele a destravar. Porque ninguém vai conseguir tomar um café com o braço todo cruzado. Ok? Tá? Sorrisos, gente, a gente tem que ser espontâneo. Como dizem, alguém resiste a um sorriso verdadeiro? Quando você é uma pessoa que sorri para as pessoas, em qualquer lugar do mundo, um sorriso é muito bem-vindo, quando ele é espontâneo, quando ele é sincero. Tá? Veja sempre, então, os pés dele, para onde é que ele está indo, o que ele está fazendo. Né? Se é para frente ou para trás, jamais façam isso com o seu cliente. Ok? Para onde o olhar dele está direcionado, se ele está prestando atenção em você ou não, ou em outra coisa qualquer. Ok? Vamos lá, mais um vídeo a respeito dos pés. Façam uma análise agora dos pés do cliente para vocês reforçarem tudo aquilo que eu disse, ok? Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu postei 2 vídeos aqui no Business Novidades. Um sobre um workshop que eu vou ministrar no dia 30 de novembro, que está aqui, e outro sobre a entrevista que eu dei no canal do Happy World Brasil, que está aqui. Espero que vocês tenham gostado, e hoje, dando continuidade ao vídeo das mãos, da linguagem corporal, vamos falar sobre os seus pés, tanto seus quanto dos seus clientes. Então, preparados? Vamos lá! Bom, gostaria de apresentar para vocês os seus novos aliados numa negociação, os seus pés, tanto seus quanto dos seus clientes. Com isso, vocês vão conseguir saber se o seu cliente está gostando do que você está falando, se não está gostando, se ele está mais fechado por uma negociação, ou quem sabe mais aberto a comprar o que você está oferecendo para ele. Como vocês vão fazer isso? Simplesmente observando os pés dele e o comportamento que ele estava tendo antes de você começar a vender alguma ideia ou produto para ele. Bom, o primeiro passo é vocês notarem o comportamento dos pés dele, das mãos dele, a postura dele, logo que você conhece ele a primeira vez. Então, com isso, você já vai saber se ele tem o costume de ficar com o braço cruzado, se ele tem o costume de ficar com a perna cruzada, ou aquele costume de ficar com a perna balançando. Por quê? Se ele começar a fazer isso quando você estiver conversando com ele, você não vai interpretar isso como uma atitude hostil ou uma atitude negativa. Pelo contrário, você já vai notar que ele tem por hábito fazer isso sempre. O próximo passo para vocês descobrirem mais sobre os pés dele é observarem como estão posicionados os pés dele. Então, se eles estão em paralelo um ao outro, um posicionado à frente do outro ou um atrás do outro, que obviamente a frente do outro e o atrás do outro são iguais. O que difere isso é onde ele está colocando o peso do corporal dele, para frente ou para trás. Com isso, vocês vão saber, se ele estiver numa posição paralela, que ele está numa posição neutra, que pode ser bom ou ruim, porque ele ainda não tomou nenhuma decisão. A outra opção é quando ele está com o peso para frente e com os pés não paralelos um ao outro. Isso quer dizer que ele está realmente gostando do seu discurso e, quem sabe, aberto a comprar a ideia ou o produto que você está vendendo para ele. Já se ele botar o peso para trás, mude o discurso, dá uma trocada na abordagem, que vocês vão notar claramente quando ele vem para frente,
fica neutro ou vai para trás com o peso. Outra técnica muito interessante na linguagem corporal dos pés é observar a pessoa quando nós estamos sentados. Por quê? Se a pessoa está gostando do discurso que você está falando para ela, ela vai estar com os pés, ou um ou o outro, ou os dois, quem sabe, apontados para você, porque ele tem interesse no que você está falando. Se ele não estiver interessado no discurso, ou estiver pensando em outra coisa, ele vai estar com o pé virado para outro lugar, ou, se vocês notarem, mais para o lado da saída ou da janela do ambiente. Com isso, vocês vão saber que o discurso que vocês estão falando não está agradando o seu cliente. Portanto, chegou a hora de trocar o discurso e mudar a abordagem para quem sabe conquistar ele. Na pior das hipóteses, ele vai estar com a perna cruzada, o pé apontando para fora, os braços cruzados e chacoalhando a perna. Então, meu amigo, desculpa, você está vendendo de uma maneira muito errada. Troca o discurso agora. Bom, pessoal, viram como a linguagem corporal pode ser muito interessante, principalmente falando das mãos e dos pés. Nas próximas semanas eu ainda vou abordar mais temas de linguagem corporal. Se vocês gostaram do vídeo, clique aqui embaixo em se inscrever e em gostei. Isso ajuda muito a compartilhar a ideia com outros vendedores. De qualquer forma, os vídeos não param só na terça-feira. No Facebook do Business de Novidades, que está logo aqui, ou na descrição do vídeo para vocês curtirem, todo dia ou pelo menos uma vez por semana eu dou dicas bacanas que não dá tempo, quem sabe, de eu falar no vídeo. Então curtam a página do Facebook e descubram dicas muito bacanas que às vezes não dá tempo de eu postar aqui. Bom, pessoal, então era isso. Um forte abraço e nos vemos na próxima terça-feira. Até lá! Realização de O Que Fazer Online. Ok, gente? Ficou claro para vocês? Daqui para frente, vocês vão prestar atenção, mais atenção no seu cliente? Isso é só um apanhado geral. Eu tenho 1 hora e meia no máximo para explicar para vocês algumas coisas que são práticas. Óbvio, é muito mais a fundo. E você vai, principalmente, entender uma coisa: a fazer a leitura de um modo geral. Não é porque teve uma atitude isolada que quer dizer aquilo. Você vai ter que ter um contexto. Para isso, eu acho excelente que vocês, lógico, como corretores, vocês não conversam com o cliente uma única vez. Vocês têm, muitas vezes, um relacionamento de meses conversando com aquele cliente, não é isso? Para isso, você consegue fazer uma análise muito mais profunda dele. É normal ele fazer aquilo? Por que ele está fazendo, tomando aquele tipo de atitude naquele momento? Alguma coisa está errada. Ele vai te falar, ele vai te dizer, não com as palavras. Mesmo porque 80% do que a gente fala não é verdade. Nós somos mentirosos? Nem sempre. É a sua verdade, mas não quer dizer que seja a verdade unânime, a verdade absoluta. Nós temos a nossa verdade. O cliente vai chegar para você e expor a verdade dele. Você vai expor a sua verdade. Então, muitas vezes, a gente acaba, no meio do caminho, tentando impor a ele uma ideia que é nossa. E, muitas vezes, não é aquilo que ele está querendo. Para isso, é que você vai fazer não só essa leitura corporal dele, né, que tem coisas muito mais profundas, aí entra, gente, várias outras coisas. Leitura das mãos, como é que ele se posiciona a mão dele, como é que ele segura o aperto e outras coisas mais, que é mais difícil. Você vai ter que analisar com muito mais profundidade. Quem veio na palestra de fisiognomia pura que eu dei, também são indícios que você olha o rosto da pessoa e faz algumas análises, porque ele vai dizer muita coisa. Hoje, eu tenho muito pouco tempo para apresentar tudo profundamente para vocês, porque é um assunto muito profundo e muito amplo. Ok? E é isso. Se vocês quiserem, está aqui o meu contato. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, porque é um assunto bastante extenso, e tem muitas videoaulas, cursos inteiros, que a gente acaba fazendo sobre isso, e principalmente demonstração, coisa que não dá para a gente fazer em tão pouco tempo. Espero que tenha sido, útil para vocês. Principalmente, se alguém quiser se aprofundar muito mais no assunto, tem um DVD com todos esses livros e mais 37 vídeos, todos sobre linguagem corporal e fisiognomia, que é um assunto muito mais amplo, fora artigos e outras coisas mais. Tá? Isso que eu estou passando para vocês, gente, tem gente que vamos dizer, entre aspas, gosta de enganar. Ele é profissional. Ele vai estudar isso. Ele vai estudar isso e vai se posicionar e ensaiar para ter uma atitude correta.
Para um especialista, ele sempre acaba descobrindo, porque em algum momento você vai tomar uma atitude. Para isso que eles fazem o seguinte: eles não vão perguntar para você uma única vez, eles vão te falar inúmeras vezes e voltar e ir nas perguntas de forma diferente até que você caia. Uma hora ele vai cair. E, principalmente, para aquele mentiroso compulsivo, o que você deve fazer? Não, você está acreditando fiamente no que ele está falando, você vai concordar. Ao final, você vai perceber que ele dá um leve sorriso, porque ele fala, consegui convencer. Aí é uma técnica que, conforme a gente vai estudando, para isso existem os especialistas que não só ensinam, mas são várias atitudes, não é uma atitude isolada. Tem gente que é especialista em mentir, mas você vai analisar de várias formas para que você, no momento, você vai conseguir pegar alguma coisa. Principalmente, você vai e volta com as perguntas. Mas eu não entendi muito bem, você falou que aí você vai prestar atenção no que ele vai falar. Ok? Mas, sim, tem pessoas que são verdadeiros atores e sabem muito bem mentir. Doutora, chegou uma pergunta aqui do Maurício Sentini, de Taboão da Serra. Ele pergunta, temos cursos para se tornar especialistas em leitura das expressões corporais no Brasil? Sim. Temos vários cursos, inclusive, o melhor deles é do Wanderson Castilho, esse que eu passei para vocês, que ele é a única pessoa certificada no Brasil com certificação internacional, mas tem outros cursos, sim. Tem vários cursos que você pode estar fazendo. Inclusive, o próximo curso do Cresce, depois do Neurobranding, vai ser esse, que eu vou dar para os corretores de imóveis. Obrigada. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, muito obrigada para vocês, uma excelente noite, aproveitem bastante. Tá? Muito sucesso para todos vocês. Obrigada.